Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ministério Obreiro Aprovado. Antônio Carlos por aqui e hoje o tema desse nosso estudo é: será que Deus rejeita alguém? Nós vamos estar falando sobre esse tema dentro da Bíblia Sagrada, alguns textos bíblicos que nós vamos estar apresentando aqui, trazendo para o nosso ministério como ser um obreiro aprovado, as características de como você ser um bom obreiro. Ok? Então, se você é novo por aqui, eu quero já convidar você para deixar o seu gostei e se inscrever no nosso canal, para que você possa receber aí todos os nossos conteúdos que são postados semanalmente. E quando você se inscrever, você ative aquela função todas, para você receber todos os nossos conteúdos quando nós aqui estiver postando. E não se esqueça, compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam também estudar conosco em nome do Senhor Jesus. Bom, muito bem, nós estamos aqui meditando na Palavra de Deus e eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, né? Nos conta a história do rei Saul, né? O tema do nosso estudo é: será que Deus rejeita alguém? Né? Então nós vamos ver lá. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, né, e 23, que fala que Saul, né, havia sido ordenado por Deus, através do profeta Samuel, a ir até os amalequitas e destruir totalmente toda aquela nação. Então, o que aconteceu? A Bíblia Sagrada diz que ele então foi na sua missão e ele destruiu, mas não destruiu completamente todo aquele exército. E o que Saul fez? Saul, a pedido dos soldados, a pedido do povo, poupou, né, o melhor das ovelhas, o melhor do gado, o melhor de todos os animais, e a intenção era sacrificar ao Senhor. Até que a intenção era muito boa, mas como diz o ditado, né, de boas intenções o inferno está cheio. É o que a gente costuma ouvir por aí. Mas a intenção deles era sacrificar ao Senhor. Então ele poupou todo aquele gado, toda aquela manada de gado, de bois, de vacas, né, para que fosse sacrificado ao Senhor. E quando ele chega diante de Samuel, a Bíblia Sagrada diz que ele se apresentou a Samuel dizendo ter cumprido o mandado do Senhor. E então Samuel lhe perguntou: se você cumpriu, se você obedeceu o mandado do Senhor, por que então eu ouço esse barulho de animais, de gados, de ovelhas? Por que você não os destruiu totalmente? Então Saul apresentou uma justificativa, e aí você pode meditar o seguinte, que a justificativa que ele apresentou não foi cabível. Por quê? Porque havia uma ordem a ser cumprida, que era destruir totalmente. Mas ele poupou todos aqueles animais com essa intenção de sacrificar ao Senhor. E com isso, ele quebrou o mandamento do Senhor. Ele quebrou a ordem do Senhor e desobedeceu o mandado de Deus. E isso trouxe uma consequência muito ruim para a sua vida e também para o seu governo, para o seu reinado. Então Samuel ele disse para Saul: olha, porquanto tu rejeitaste
a palavra do Senhor, o Senhor também te rejeitou a ti, para que não sejas rei em Israel. E o Senhor já tem provido de um rei, né? Então, você observa que, por causa de uma desobediência, até uma boa intenção que ele teve, observa que ele foi rejeitado como rei, porque Deus disse ter se arrependido de ter colocado ele como rei. Então, observa bem, olhando para o ministério de uma maneira geral, qual é a primeira dica que nós podemos tirar desse texto bíblico, que nós poderia considerar uma dica principal para nós sermos obreiro aprovado? É a submissão, a primeira dica. Para que nós nos tornemos obreiros aprovados por Deus. Por quê? Porque nós dependemos de Deus. E jamais podemos pensar, com todas as nossas boas intenções, com todos os nossos projetos, conhecimento, né, podemos pensar que podemos fazer de qualquer maneira, do nosso jeito, de hipótese alguma. Nós precisamos ser totalmente submissos à voz de Deus e obedecer o seu mandado aonde ele nos enviar. E geralmente isso vai acontecer Deus usando alguém que está acima de nós. Às vezes o nosso pastor, às vezes o nosso apóstolo. Então, nós precisamos tão somente, para ser um obreiro aprovado, ter a submissão. E foi exatamente isso que faltou. E Samuel chegou a dizer para Saul, olha, porque a rebelião, porque quando nós não nos submetemos a alguém, quando nós não nos assumimos essa submissão para obedecer, então, o contrário disso é uma rebelião. E Samuel então disse, ó, a rebelião é pior do que a feitiçaria, né? É melhor, Saul, obedecer do que sacrificar. E é melhor atender do que a gordura dos carneiros. Então, ele foi reprovado. Então, fica aí a primeira dica. Quer ser um obreiro aprovado? Então, seja submisso ao pastor, seja submisso ao apóstolo, obedeça, porque Deus vai usá-lo para te abençoar. E quando nós cumprimos com o mandado de Deus, nós somos abençoados. Obedeçamos o Senhor na íntegra. Amém? Vamos para o segundo texto que vai falar. O segundo texto está escrito em Gênesis capítulo 4, que vai contar a história de Caim e Abel, onde Deus, ele rejeita, ele não aceita a oferta de Caim. E por que não? A Bíblia Sagrada diz que os dois apresentaram as suas ofertas no altar e Deus atentou para a oferta de Abel, mas rejeitou, não aceitou a oferta de Caim. A Bíblia diz que Abel deu o melhor das ovelhas e Caim, ele trouxe os vegetais, os alimentos, e colocou ali. Só que, diante dessa recusa, que Deus não aceitou a sua oferta, ele se irou e descaiu o seu semblante. E diz a Bíblia, né, que Deus disse para ele, por que tu te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Porventura, se você fizer o bem, não haverá aceitação para você?
Mas se você faz o mal, o pecado jaz à porta. Por isso, o teu desejo será sobre você, mas sobre ele tu terás que dominar. Ele estava querendo dizer, Deus estava querendo dizer para Caim o seguinte: você está sujeito a ser tentado ou fazer as coisas de qualquer maneira, oferecer a Deus qualquer coisa. Mas eu quero te dizer que você precisa estar no controle e oferecer o melhor, assim como Abel. Então Deus não aceitou. Por quê? Porque, ao contrário de Abel, que ofereceu o melhor da terra, o melhor das ovelhas, Caim, ele não teve o mesmo objetivo. Caim não procurou agradar a Deus, oferecendo o melhor. Então, por isso, Deus não aceitou. E aceitou a oferta de Abel. Então, qual é a lição que nós tiramos desse texto do capítulo 4 de Gênesis, que conta a história de Caim e Abel? É que o obreiro aprovado, ele precisa agradar a Deus. Já falamos sobre a obediência, a submissão, e é uma das coisas que agrada a Deus, mas oferecer a Deus o melhor, fazer o seu melhor, né? E isso é importante nós notarmos o seguinte: o obreiro aprovado, ele não faz o possível, aquilo que dá para fazer, ele faz o seu melhor. Então, podemos tirar desse texto, na história de Caim e Abel, que Abel ofereceu o melhor, e todo obreiro aprovado deve também oferecer o melhor. Fica aí o exemplo. Ofereçamos a Deus o nosso melhor. A nossa melhor oração, o nosso melhor estudo, a nossa melhor pregação, o nosso melhor ar livre, enfim. Devamos oferecer a Deus aquilo que há de melhor. No terceiro texto, para nós finalizarmos, Deus, ele não aceita os tímidos e os medrosos. Você pode verificar lá em Juízes, capítulo 7, versículo 3 e 4. Conta a história de Gideão. Deus chama Gideão para cumprir uma grande missão, que naquela época todos os judeus se escondiam nas covas porque haviam pecado contra Deus e Deus os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. E eles entravam na terra para destruir. E eles, então, os judeus se escondiam nas covas. Mas Deus chama Gideão. Um certo dia, o anjo aparece debaixo de um carvalho. E ele vê Gideão malhando trigo no lugar onde era para amassar uva, ele estava malhando trigo. Gideão era um homem estratégico, sábio. Para disfarçar dos seus inimigos, ele malhava o trigo no lugar onde amassa uvas. E assim despistava os seus inimigos. E o anjo aparece e disse: vai nessa tua força, varão, o Senhor é contigo. E Deus então levanta a Gideão para aquela missão. E como ele consegue derrotar os midianitas? A Bíblia Sagrada diz, no capítulo 7, versículo 3, diz que havia 32.000 homens com eles. E Deus então manda que ele diga: aquele que for covarde e medroso ou tímido, volte para sua casa. Deus não aceita a covardia, a timidez, aqueles que são medrosos. Lá em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 8, ele vai dizer que porquanto todos os tímidos, os incrédulos, os feiticeiros, os idólatras, a parte deles serão no lago de fogo que arde com enxofre. Então,
o próprio Apocalipse diz que todos os tímidos, todos os medrosos, a parte deles serão no lago de fogo. Então, Deus disse para Gideão, ó, manda que os tímidos, os medrosos, os covardes voltem para casa. E mandou, e voltou, cerca de 22 mil homens, ficando 10 mil. Deus então diz, ó, tem muita gente aí com você, manda-os descer até o riacho, para que eles bebam água. E aqueles que lamber a água com a língua, tu separa. E aqueles que se abaixarem para beber com a mão, você manda para casa. E a Bíblia diz que só restou 300. E qual é a lição que nós tiramos disso? É que o obreiro, para ser um obreiro aprovado, ele precisa ser valente, ele precisa ser corajoso e vigilante. É a lição que nós tiramos de Juízes capítulo 7, que conta a história daqueles tímidos e medrosos que voltaram para casa, que não serviam para lutar, e muito menos aqueles que não eram vigilantes, que se abaixavam para pegar água com a mão. Deus usou apenas 300 para combater e vencer um exército mais numeroso como a praia do mar, que era os midianitas. Então, qual é a lição que nós tiramos? É que todo obreiro aprovado precisa ser, primeiro, ele precisa ser submisso. Segundo, ele precisa agradar a Deus. Ele precisa oferecer o melhor para Deus, como Abel. E, em terceira instância, ele precisa ser valente, corajoso, né? E vigilante, né? Com esses textos aí, nós finalizamos então o nosso estudo. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, eu gostaria de convidar você para deixar aqui embaixo o seu comentário. Se você gostou, quero convidar você aqui para você se inscrever no canal e nos ajudar. Nós precisamos chegar em 1000 inscritos. Nós estamos iniciando, temos poucos recursos, mas estamos lutando para apresentar aqui o melhor para você que deseja ser um obreiro aprovado. Se você deseja também estudar conosco, eu vou deixar aqui no link da descrição o curso do Professor Inesquecível da Escola Dominical e um e-book para pregadores, um e-book gratuito que vai ajudar você passo a passo a fazer sermões, a formar o seu sermão, o seu esboço, enfim, para ser um pregador e entender melhor as Escrituras. Então eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe, e não se esqueça, se inscreva no canal, um abração, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Amém.